Muito bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Paulo, sou gerente de marketing da Módulo. Já estou aqui do meu lado com a Carolina Brantes, que é sócia-diretora da Bridge Consulting, e nós vamos começar a transmissão do nosso webinar de hoje. O tema é orçamento de TI para 2016, tendências e desafios em tempos de crise. Então, acho que o objetivo de hoje, a Carol vai explicitar isso bem, dar uma orientação sobre como montar um orçamento de TI para 2016, usando a experiência que a Bridge tem com vários clientes e atuando já em alguns casos, apoiando alguns clientes a fazer orçamento de TI. Então, rapidamente, só para quem nunca participou do webinar ou tem alguma dúvida, no canto direito do vídeo de vocês vai aparecer uma aba parecida com essa. Se você apertar essa setinha, vai abrir o menu. Então, a recomendação é usem o Mic and Speakers, porque aí vocês conseguem ouvir a transmissão pelo áudio do computador. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem as suas mensagens, as suas perguntas até durante o webinar, através do chat, através dessa ferramenta de perguntas. Nós não paramos normalmente a transmissão para responder as perguntas, nós reservamos um espaço no final da transmissão para responder as perguntas e até para juntar perguntas similares e ver se a gente consegue dar uma resposta mais completa. E se vocês tiverem alguma dúvida técnica, alguma dificuldade técnica, podem mandar também através dessa aba que a nossa equipe vai tentar auxiliar vocês. Para quem não conhece a Módulo, a Bridge é uma empresa hoje que faz parte do grupo de empresas da Módulo. A Módulo é uma empresa brasileira, tem escritórios no Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte através da Eras. Inclusive a Bridge também utiliza esses escritórios, tem staff nesses escritórios também, e nós atendemos todo o Brasil. Não quer dizer se sua empresa, sua organização ficar fora dessas 4 cidades. Nós temos, inclusive a Bridge também tem projetos em várias capitais, em várias cidades, inclusive que não são capitais no interior e tudo, em diversos estados brasileiros, e usa a rede da Módulo também para apoiar os seus projetos. Nós também temos escritórios em Atlanta, em Londres e na Índia, e atendemos hoje, temos projetos em diversos países, empresas de médio e grande porte utilizam as soluções do Grupo Módulo para fazer a gestão e apoio da área de TI. A Módulo hoje, o principal produto da Módulo é o Módulo Risk Manager, que é um software de automação de governança, riscos e conformidades, e faz a automação desses processos de governança, riscos e conformidades em empresas de todos os segmentos. E hoje nós temos aplicação dessas soluções de automação tanto para a área de TI, como gestão de riscos corporativos, segurança de infraestruturas críticas, gestão de cidades inteligentes e defesa e segurança pública também. E além da Bridge, a Módulo possui outras 2 empresas, a Eras, que é o nosso braço comercial e de consultoria lá em Minas Gerais, e a Bridge também é apoiada pelo nosso escritório, pela Eras lá em Minas, e a Trust, que é uma empresa de soluções de comunicação mobile. A Bridge é uma empresa de consultoria e capacitação profissional focada em soluções para desafios de TI e processos de negócio, e tem um foco muito específico em olhar para o resultado final, para os processos de negócio da empresa, para os objetivos de negócio da empresa. A gente basicamente divide as nossas ofertas na área de consultoria, na área de TI, mas também acaba usando muito hoje esse know-how para fazer consultoria em processos de negócio e toda a parte de treinamento e capacitação. A Carolina Brantes é sócia-diretora da Bridge, ela tem formação em engenharia da produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, MBA em gestão empresarial pela FGV e tem uma grande experiência em projetos de consultoria, de governança, de gestão de serviços e projetos de TI. Então, sem me alongar mais e dar espaço para a Carolina, que tem muito assunto para falar, hoje eu tenho certeza que vão surgir muitas perguntas de vocês. Eu vou passar a apresentação para a Carolina. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem pela nossa ferramenta de chat. Então, Carol, seja bem-vinda e fique à vontade.
Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez nos nossos webinars. É, Hoje eu estou aqui bastante animada para falar sobre esse assunto escolhido com bastante carinho, porque começa a chegar o segundo semestre e as empresas, né, os gerentes e diretores de tecnologia e também das demais áreas de negócio começam a se preocupar bastante com o próximo ano, né, em se planejar para entregar os seus orçamentos e os seus planejamentos para o ano seguinte. E eu acho que o momento que nós estamos vivendo atualmente, principalmente no Brasil, faz com que esse tema seja ainda mais relevante para todas as empresas. Eu acho que não tem quase nenhum setor ou pouquíssimas empresas que ou não estão dentro da crise em si, ou então não estão pelo menos com o sinal amarelo ligado, né? Então, até pelo número da nossa audiência hoje no webinar, mostra que esse assunto com certeza está na top prioridade da maioria dos líderes das áreas de tecnologia e também das áreas de negócio. Mas hoje nós vamos focar nas áreas de tecnologia. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, o tempo que vocês estão destinando a me ouvir um pouco sobre esse assunto. E eu peço também que vocês, assim como eu, devem ter experiência nessa questão e dividam também aí pelo chat, como o Rodrigo colocou, dividam as suas experiências, dividam o que vocês estão fazendo para poder superar esses desafios que nós vamos conversar sobre. E peguem insights do que eu for falando e deem sua opinião, caso não concordem, caso concordem, que no final a gente abre para discussões e para troca de experiências, porque eu acho que esses webinars que a Bridge vem fazendo mensalmente, religiosamente, todos os meses nós estamos fazendo esses webinars, até convido a vocês entrarem no nosso site. Quem não participou de algum dos nossos webinars, eles ficam disponíveis no nosso site para que vocês façam o download. A gente valoriza essa troca de experiência. Então, eu gostaria de convidá-los a realmente participar ativamente dessa troca, pessoal. Bom, então, por que eu trouxe esse tema? Né? Todo mês a gente pensa em um tema específico para conversar com vocês no webinar, e eu sempre procuro olhar para os nossos projetos e o que os nossos clientes estão vivendo no atual momento e tento trazer isso para os nossos webinars, porque dado que os nossos clientes estão vivendo esse momento, eu acredito que essa questão deva ser o que a maioria das empresas esteja se preocupando, né? E realmente alguns clientes meus nesse mês vieram me procurar pedindo palestras sobre orçamento de TI, me pedindo para a gente iniciar algumas atividades voltadas à especificação do orçamento de TI nas suas organizações. E aí, dado todo esse trabalho, esse desenvolvimento interno que a minha equipe de consultores vem fazendo aqui na Bridge, eu aproveitei para que nós trouxéssemos isso para o nosso webinar de setembro aí. Já estou avançando no tempo. E eu queria, então, abordar basicamente dois grandes tópicos com vocês, falando um pouquinho sobre os desafios que nós estamos passando relacionados a esse tema, né, ligados ao tema do orçamento, e a partir disso, como a gente pode, então, estruturar melhor um orçamento de TI. Né? E aí eu começo esse primeiro tópico contando uma história para vocês que aconteceu agora, recentemente, com um cliente meu, e ele veio conversar sobre essa história comigo. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com essa história. Bom, um diálogo dentro de uma organização onde um diretor, um CEO, né, que é o bonequinho vestido de marrom aí à esquerda, conversa então com o CIO ou o gerente de TI, enfim, né? E ele fala: Oi, CIO, tudo bom? Temos uma ótima notícia.
A partir do ano que vem, vamos começar nossa estratégia de expansão. Vamos abrir 80 novas lojas. Poxa, o CIO, né, nesse caso é a CIO, fica super feliz, né? Poxa, que maravilha, né? Vamos expandir, estamos, né, no meio da crise, a gente vai expandir. Isso deve ser uma notícia muito boa. Né? E o CEO continua com a notícia. E é claro, a TI será fundamental para a concretização desse nosso plano tão audacioso. Né? Ela apoia todos os processos dessa expansão, né? E a CIO afirma que com certeza pode contar conosco. Até que vem o porém, né? Porém, também estamos passando por um momento delicado de nossa economia e toda precaução é pouco. Por isso, e confiando em sua competência, CIO, pedimos que faça isso com um corte de 30% nos custos. Como? Pois é, pessoal, isso realmente aconteceu e talvez alguns de vocês estejam passando por essa situação, né? E, para completar, sem esquecer de inovar, seguir tendências de digital business, né? Transformação digital, computação na nuvem, melhorar a estabilidade dos sistemas, melhorar a capacidade de responder às mudanças, estabilizar os processos da TI, né? Nesse momento, a CIO, eu acho que pede aí para tomar uma água, respirar, porque ela precisa pensar em como equacionar tudo isso. E eu acho que deve ser aí, com certeza não é mera coincidência essa história ser próxima da realidade de muitos de vocês que estão me ouvindo. E eu acho que a realidade que todos nós estamos vivendo é essa, né? É continuar entregando valor, inovar, às vezes continuar com planos de crescimento ou expansões, mas ter que conviver com um cenário de retração de custos, de economias, de fazer mais com menos. Né? Teve um cliente meu onde eu perguntei para o CIO da companhia qual é a frase que você realmente mais escuta do board da sua organização nos últimos tempos? E ele me respondeu sem nem titubear, Carol, o que eu mais tenho escutado é você precisa fazer mais com menos, ponto. Então, é esse o cenário que nós estamos vivendo. E em tempos de crise, achar esse equilíbrio entre entregar valor para o negócio e otimizar custos, com certeza não é uma tarefa fácil. E aí, pessoal, essa tarefa ela se torna especialmente mais difícil quando a gente não tem um processo estruturado para o planejamento e para o controle do orçamento de TI. Né? Ainda mais num cenário onde as áreas de tecnologia da informação estão ganhando cada vez parcelas maiores nos orçamentos das companhias, com certeza os reportes financeiros eles são mais cobrados e precisam ser cada vez mais estruturados. Então, antigamente, a gente via um cenário onde o orçamento de TI representava 2, 1, 3% da receita ou dos investimentos das organizações, dados que nós conseguimos acompanhar através das divulgações do Gartner, por exemplo. Hoje, a gente já vê empresas, dependendo do setor, dependendo da indústria, com números em torno de 7, 8, 10%. A TI realmente está dominando grande parte dos investimentos das organizações. E isso vem acompanhado, né, de muita responsabilidade. Então, quando a gente fala principalmente com a parte financeira, essa cobrança é mais especial ainda. Né? E aí, eu gostaria de trazer aqui duas charges que talvez alguns de vocês já conheçam. Né? Para a gente realizar esse orçamento, realizar esse planejamento e controle orçamentário, a gente precisa se munir de algumas informações. Porém, na realidade, não é isso que nós vemos. Né? E quanto menos informações a gente tem disponível, maiores são as estimativas do nosso orçamento, correto? Aí essa tirinha mostra, né? A secretária chega para o Dilber, né? O nome
desse personagem. A profissional, enfim, ou a secretária, não sei exatamente qual é essa personagem, chega para o Dilbert e conversa com ele. Olha, eu preciso de uma estimativa para o meu projeto, mas eu não tenho nenhum escopo e nenhum design ainda para ele. E aí o Dilbert vira para ela e fala, ok, a minha estimativa é 3.583.729. Aí ela, surpresa, fala, ué, mas você não sabe nada sobre o meu projeto? E aí ele ali na dele fala, ué, então tudo bem, então somos dois. Isso faz com que a gente acabe, né, com a falta de informação inflando o nosso orçamento, o que reduz a nossa margem de erro ao final. É natural de todo ser humano. E quando as estimativas elas são maiores do que a real necessidade, a gente chega na síndrome do panda. Eu não sei se vocês conhecem a síndrome do panda. Se vocês não conhecem, eu vou apresentar a síndrome do panda para vocês. Né? Tem os dois personagens conversando e um deles diz que ele precisa usar todo o orçamento dele antes que o ano termine, senão no próximo ano ele vai receber um orçamento menor. Né? Então, ele disse que vai começar a ser mais flexível na aprovação das despesas dele por alguns dias. Né? E aí aparece ali, eu acho que é o personagem de novo, né, conversando com o Dilbert, mostrando a nova aquisição que ele fez, que é um panda carregador de café. Né? Quantos de vocês já não compraram pandas carregadores de café no final do ano para cobrir o orçamento que foi planejado para aquele ano, porque senão no próximo ano vocês receberiam um orçamento menor. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa síndrome do panda. Isso mostra um carregamento de falta de planejamento de orçamento, e isso o método de planejamento tradicional de orçamento traz muito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, e aí as empresas, elas vêm gastando em TI de uma forma, já um comportamento que a gente consegue acompanhar a partir de dados divulgados por fontes como Gartner, Forrester. Né? Eu trouxe aqui um dado para vocês, tá? do Gartner, e é legal essa divisão que o Gartner faz, eu não sei se vocês já viram, aonde ele divide, e a gente tem feito assim nos nossos clientes, tá? Ele divide os gastos, né, que a TI tem em 3 grandes vertentes. Uma primeira vertente ele chama de sustentar o negócio, que são os gastos relativos a fazer os serviços básicos de TI funcionarem, suportando as operações, é o foco no ongoing. Tá? A segunda vertente de gastos está focada em crescer o negócio. Eles chamam de grow the business, né? Que são os gastos relacionados à melhoria dos processos finalísticos da empresa para gerar valor e suportar o crescimento do negócio, o crescimento orgânico. Tá? Não é uma expansão do negócio, é você abrir as 80 novas lojas, continuar fazendo mais do mesmo, mas crescer o seu negócio. E ali tem uma terceira parcela de gastos e investimentos que a TI pode fazer, que estão relacionados a transformar o negócio. É onde a TI ajuda o negócio a fazer diferente. Tá? Então, por exemplo, a migração para o modelo de negócio digital são inovações onde a TI está ajudando o negócio a fazer diferente, a se comunicar com o seu cliente de uma forma diferente, a entregar de uma forma diferente, partir para novos canais, enfim, transformar o seu processo finalístico. Ok? E aí existem vários benchmarks nesse sentido, a partir dessas classificações. Seria interessante você pensar como a sua empresa está gastando com a TI a partir dessas 3 vertentes. E aí é legal porque, pessoal, por exemplo, um dos meus clientes, ele esse ano resolveu chamar a sua área de TI de digital business. A gente está vendo essa tendência agora, né, das áreas de tecnologia da informação não se chamarem mais TI, e sim digital business, por exemplo. E essa área de digital business, ela se propõe a ser mais próxima ao negócio, né? Estar mais ligada a inovações para o negócio.
E aí, em contrapartida, nós fizemos uma análise dos gastos dessa área de tecnologia, né, que passou a se chamar Digital Business, e ele estava gastando quase 80% do seu orçamento em sustentar o negócio. E a parte de transformar o negócio era apenas 2% dos seus gastos. E aí fica um certo paradoxo. Como uma área que quer ser digital business está investindo apenas 2% em transformação de negócio. Então é legal também vocês fazerem esse tipo de análise e comparar com benchmarks que vocês possam olhar no mercado, tá? Eu trouxe um outro benchmark aqui também na mesma linha, tá? Com os nomes um pouquinho diferentes, que mostra uma tendência bem interessante no mercado que vem acontecendo com os investimentos de TI, onde os gastos para operação e sustentação do negócio vêm diminuindo significativamente, o que mostra que as áreas de tecnologia vêm realmente se voltando mais a inovar e a transformar o negócio e a crescer o negócio. Tá? Então, provavelmente, as áreas de TI estão destinando mais dos seus orçamentos ao CAPEX, a parcela de CAPEX, do que a parcela de OPEX. Né? E aí, se a gente for fazer links também com a transformação organizacional, né, que é a estrutura organizacional que as áreas de TI vêm sofrendo, a gente consegue perceber essa tendência. Tá? Então, esse gráfico mostra essa relação com os investimentos em tecnologia. Bom, mas aí fica a pergunta, né? Será que ainda existem oportunidades de cortes, ganhos e otimizações e melhorias na operação? Porque a sensação que às vezes vocês podem ter é que não existe mais aonde cortar, né? Nossa, eu olho para a minha área e eu só recebo cada vez mais demandas, mais pedidos do negócio e eu não tenho mais aonde cortar, aonde otimizar. Eu já fiz praticamente de tudo e eu sou cada vez mais demandada e a sensação que eu tenho é que eu preciso, na verdade, inflar os meus gastos. E aí eu queria trazer um exemplo para vocês aqui de algumas empresas que estão cortando, digamos, o cafezinho. Eu não sei se vocês viram a estratégia que o Google adotou. O Google ele não é bobo, né? E ele não fez uma mudança da sua logo por qualquer motivo. Na verdade, o Google ele tem uma estratégia de levar a internet para regiões de difícil acesso. Talvez ele esteja fazendo isso com foco em trazer a internet para o Brasil, né? Tô brincando, pessoal, mas o Google ele tem essa estratégia dentro da sua organização. A logo antiga do Google, devido ao 1 bilhão, com mais de 1 bilhão de visitas mensais, ele tinha um consumo mensal dos seus servidores de mais ou menos 14 terabytes. Com essa transformação da logo dele, ele reduziu o consumo dos seus servidores para mais ou menos 305 GB, só com a logo sendo carregada, ok? Isso reduziu em 45 vezes o consumo dos servidores. Essas são informações que nós pegamos na mídia, ok? De fontes relativamente confiáveis, mas é isso que a gente tem lido. Então, diferente do que o sensacionalista colocou, né, que foi a logo do Google foi feita por um sobrinho, né, do Larry Page, na verdade, essa transformação da sua logo estava relacionada ao cafezinho. A cortar o cafezinho estava relacionado a um objetivo estratégico do Google, que é levar a internet para regiões de difícil acesso. E, além disso, reduziu bastante os gastos dentro da sua operação. Então, observem no dia a dia de vocês, porque provavelmente existem sim oportunidades de ganhos. Eu trago outro exemplo aqui de uma matéria que saiu no dia 17/9 no site Baguette, tá? Falando sobre o evento que teve o 12º seminário do PMI, onde alguns CIOs foram entrevistados dessas empresas que estão listadas no slide, e eles falaram exatamente sobre isso, como cortar custos e continuar gerando valor para o negócio nas áreas de tecnologia da informação. Alguns exemplos foram dados como terceirização e migração para a nuvem,
cortar custos a partir da sustentação de sistemas com terceiros, trocas de sistemas não utilizados por mais espaço ou memórias com os seus fornecedores, cortar com custos de sistemas legados, essa é uma oportunidade. Trocar sistemas pagos não críticos por soluções free, essa é uma solução que inclusive um cliente meu está adotando, vai gerar uma economia de $200 mil para ele por ano. Ele está migrando um sistema não crítico que ele pagava para uma solução que ele encontrou free para esse sistema que antes ele pagava. Então, existem oportunidades, a gente precisa procurar, né? Mas essas oportunidades elas precisam ser encontradas de uma forma estruturada. E aí é que entra, então, a questão do método de orçamento de TI, né? E aqui eu quero deixar essa sugestão para vocês. Bom, o primeiro passo é todo mundo remar para o mesmo lugar, né? Não adianta cada um remar em uma direção. E aí entra a questão do planejamento estratégico e do alinhamento estratégico. Então, eu deixo aqui um recado que, para que você tenha um orçamento com uma base sólida, é fundamental que você tenha um direcionamento organizacional, né, um planejamento estratégico organizacional, um direcionamento estratégico organizacional, e desdobrado disso, o seu direcionamento, as suas vertentes estratégicas tecnológicas, ok? Então, não adianta só você fazer suas escolhas do seu orçamento, as suas priorizações orçamentárias, baseadas no feeling. Isso funciona até certo ponto, pessoal. Na atual conjuntura, onde o detalhe faz a diferença, profissionalismo é fundamental, tá? Então, falando um pouquinho de método, a gente basicamente tem duas grandes correntes de elaboração de orçamento. A corrente tradicional, que é uma lógica incremental, onde você basicamente tem o seu orçamento do ano passado e você simplesmente justifica os incrementos ou decréscimos nesse orçamento. Então, se ano passado eu gastei 100 mil em software, esse ano eu vou ter um crescimento do meu negócio previsto de 5%, então eu vou gastar 105 mil em software, tá? Fazendo aqui uma conta de padeiro bem simples. Basicamente, a maioria das empresas funciona dessa forma, com a lógica tradicional de orçamento, justificando os incrementos orçamentários, partindo da premissa que o orçamento do ano anterior está previamente aprovado. É claro que numa mudança drástica de cenário, a gente tem certas revisões mais aprofundadas. Mas a lógica tradicional de orçamentação parte desse princípio. E a gente tem a lógica de orçamento base zero, né? Que diferente da lógica tradicional incremental, a lógica base zero, ela parte da estruturação das rubricas de orçamento, como o próprio nome diz, do zero. Então, ao invés de você justificar os incrementos de orçamento, você justifica os 100 mil em software como um todo, baseado no objetivo final que você deseja atingir naquele ano, né? Então, é um tipo de orçamento que você precisa de mais informações, de uma investigação prévia maior, de um detalhamento estratégico também maior. Porém, a tendência é que a provisão orçamentária seja mais próxima da necessidade real, né? Ela tende a não ter a síndrome do panda, né, com a lógica do orçamento base zero, né? A lógica do orçamento incremental, o que você faz? Você compra o panda no final do ano, né, para que no próximo ano eles não tirem aquele dinheiro do panda de vocês. Correto? Dado que você não gastou o orçamento todo, no ano seguinte você não tem direito àquele dinheiro todo na lógica tradicional. Na base zero, você sempre justifica o orçamento como um todo, independente daquilo que você fez no ano anterior. Ok? Essas são as duas grandes correntes teóricas de orçamentação. Bom, a Bridge sugere uma abordagem que mescla um pouco os dois métodos. A gente absorveu os pontos positivos de cada um
E a gente também se adequa às possibilidades de cada organização. Então, não adianta a gente sugerir um orçamento base zero numa área de tecnologia da informação dentro de uma organização que não utiliza orçamento base zero, ok? E é importante que vocês, nas organizações de vocês, definam um método que esteja alinhado às práticas utilizadas pelo processo orçamentário da sua organização. Se vocês usam base zero, é legal que na área de TI vocês também usem o base zero. Se vocês usam o tradicional, pensem num método dentro da TI que não vá remar cada um para um lado. Isso que é importante. E aí aqui a gente estruturou um passo a passo, só de forma didática, para eu apresentar aqui para vocês hoje os principais pontos que devem ser pensados no momento da elaboração de um orçamento. Isso daqui não é um método pronto, tá, pessoal? São pontos importantes que vocês devem atentar no momento da construção de um orçamento. Quando a gente vai para os clientes, a gente pensa em construir um método específico para cada um, mas esses são highlights de um método genérico de orçamentação. Passa basicamente por essas 6 etapas. Definição das estratégias, objetivos e metas da TI, identificação de rubricas, o desdobramento dessas rubricas, alocação de recursos e identificação de responsáveis. E aqui a gente tem um looping de aprovação desses valores. Uma 4ª etapa de priorização das rubricas. A 5ª etapa de aplicação dos recursos e a 6ª etapa de acompanhamento do orçamento ao longo do ano. Ok? Então, vamos lá rapidinho aqui nessas etapas. A primeira etapa de definição da estratégia, eu volto no meu ponto anterior. Não adianta a gente fazer um orçamento se não temos um norte a seguir. Então, é o momento de vocês responderem qual é o norte de vocês. Qual é a estratégia que vocês devem seguir? As metas a serem atingidas, os objetivos da TI, ok? Então, respondam quais as prioridades para a TI em 2016. Após isso ter sido respondido, passem, então, para uma parte mais prática de definição das rubricas, que, basicamente, se vocês olharem alguns benchmarks com Gartner, algumas outras fontes, passam por rubricas como pessoal, hardware, software, telecom, serviços de TI, e a partir dessas rubricas vocês vão desdobrar em outras mais detalhadas. Caso vocês queiram, vocês podem também, embaixo da TI, desdobrar nas gerências, nas diferentes gerências de TI, por exemplo. Essa cascata de rubricas, ela é muito particular e é de cada organização, de cada área de TI. Você precisa fazer a árvore que mais se adeque à sua organização, ok? Depois que você chegar nessa árvore que mais se adequa à sua organização, identifique responsáveis. Tem algumas organizações que são pequenininhas, que a área de TI é pequenininha, que o gerente de TI vai ser responsável por todas as rubricas. Tem outras que a área de TI tem 200, 300 pessoas. Não dá para tudo ficar na mão do gerente, do diretor, do CIO. Ele divide essa responsabilidade com os demais líderes da área. Então, é importante fazer essa alocação para colocar a accountabilidade pelas rubricas do orçamento, ok? E nessa terceira etapa, você vai, então, fazer a alocação dos valores. Aqui a gente sugere que seja feita uma comparação entre, divisão entre OPEX e CAPEX, e comparação entre o que foi feito em 2015. Aqui embaixo está pequenininho, mas essa árvore aqui é enorme, porque é a árvore das rubricas de vocês. Para fazer toda a distribuição dos valores, isso é agrupado aqui em cima, no orçado 2016. Aqui é feita uma comparação entre os anos, para que vocês saibam qual é a estimativa em 2016 e qual é a meta de otimização, onde vocês vão ver a economia que vocês vão gerar em 2016. E a partir daí, vocês vão passar por um looping de aprovação.
Isso deve ser levado para aprovação do CIO, do CEO, enfim. E aí, provavelmente, ele vai falar, não, o gasto está muito alto na rubrica de software. Não, está muito alto a parte de serviços em TI, a gente não tem essa grana. E aí, aqui vocês vão ter várias interações de aprovações. E agora é o momento de vocês começarem a achar alternativas, né? Então, se eu não posso fazer desse jeito, porque desse jeito eu estou gastando muito, quais seriam as minhas alternativas para eu alcançar a economia e me adequar ao orçamento que me foi passado, né? Esse é um momento bastante importante. Aqui a gente tem alguns exemplos de um artigo que nós possuímos, mostrando que as fábricas aqui, nesse caso é um artigo que mostra um case da Ambev, né, de um orçamento base zero que a Ambev fez, achando alternativas para geração de economias no seu orçamento. Então, é importante que vocês façam esse exercício de encontrar os cortes de cafezinhos, ok? E aí, a partir daí, vocês então têm os valores aprovados. Mas nem tudo são flores, né? Não é porque vocês tiveram o valor aprovado no começo do ano que vocês vão poder gastá-lo ao longo do ano. E para isso, vocês então precisam fazer uma priorização das rubricas. Então, o que vocês têm prioridade olhando para os objetivos estratégicos de vocês, em gastar primeiro? Qual é o projeto mais prioritário? E aí, que foi até um ponto que eu deixei de falar aqui, é legal porque fazer o orçamento estruturado desse jeito puxa uma iniciativa de portfólio de TI. Vocês, nesse momento, obrigatoriamente começam a ter que ensaiar e discutir a prioridade dos projetos de vocês. E, nesse momento, vocês fazem essa priorização para entender quais são aqueles projetos, tanto os projetos na CAPEX, quanto os gastos de OPEX, que são mais prioritários, para caso ao longo do ano a grana encurte, quais são as rubricas que vocês vão priorizar para gastar primeiro, ok? Se existir recurso para tudo, está sobrando grana, não tem problema, essa etapa não vai ser necessária e vocês ainda vão ter o dinheiro para comprar o Panda lá no final do ano, ok? E aí a sexta etapa, pessoal, é a etapa de acompanhamento do orçamento e aplicação dos recursos, tá? Autorização dos recursos, autorizar o pagamento, e aí envolve os responsáveis pelas rubricas que têm que fazer essa análise e autorização dos pagamentos. E aí cada empresa tem o seu processo específico de autorização dos pagamentos. Bom, esse é um método que eu expliquei aqui bem rapidamente. Ele com certeza tem muitos detalhes a serem aprofundados nesse 1h e 45 minutos de papo que nós tivemos. Com certeza não dá para a gente entrar no detalhe, né? Foi só para a gente ensaiar essa primeira conversa e instigar em vocês a importância de estruturar esse método orçamentário. Eu queria aqui deixar algumas conclusões para a gente ir para a troca de ideias, né? Primeiro, pessoal, não há um processo orçamentário sem estratégia. Apesar de ser a realidade em muitas empresas, porque com o bolso, quando a gente mexe com o bolso, a gente sempre cobra, né? Então é mais comum nós vermos um processo orçamentário estruturado do que um processo estratégico estruturado. Mas é importante que vocês saibam que um processo orçamentário sem a estratégia fica complicado. E em um momento de crise, não pensem apenas no presente. Lembrem-se de que a crise vai passar e vocês vão precisar ter fôlego para os novos tempos. Então, não saiam cortando o café, a água, o pão, o feijão, o arroz, que se começarem a cortar demais, na hora que o momento, né, a senoide, ela começar a subir de novo, porque vai subir, a gente precisa ter fôlego para acompanhar o ritmo novamente. Gerenciar pelo feeling não é uma prática sustentável em tempos onde o detalhe pode fazer a diferença, como eu falei para vocês. Provavelmente vocês vão ser cobrados de forma mais rigorosa em 2016, então é melhor vocês começarem a se preparar de agora para responder prontamente. E é engraçado porque isso se reflete, eu brinquei até com um cliente meu que
Ano passado, ele me ligou no dia 24 de dezembro para falar sobre orçamento de TI. Eu lembro dessa data porque eu estava indo para a praia nesse dia, meu celular tocou, era um diretor de TI, né, um cliente meu, eu atendi o telefone e ele me perguntou: que isso, menina? Por que você está atendendo o telefone? Aí eu falei assim, ué, e por que você está me ligando? E aí a gente foi conversar e o assunto era orçamento de TI. Esse ano ele me ligou já no mês de julho. Então, realmente as preocupações estão mais rigorosas nesse momento de crise, né? Fazer um controle orçamentário no meio do caminho é muito mais trabalhoso, então no momento do planejamento orçamentário, pessoal, já pensem no controle orçamentário, tá? E um processo orçamentário formal é trabalhoso, é complexo, dá vontade de desistir no meio do caminho, mas o valor gerado realmente recompensa, tá? E por fim, cuidado com os pandas, porque eles realmente existem e é melhor vocês se prepararem e tentarem, ao invés de comprar pandas, fazerem algo que gere valor para o negócio do que ficar gastando dinheiro com pandas, né? Tem muitos pandas disfarçados aí no mercado. Bom, pessoal, por fim eu queria fazer um convite a vocês, tá? Como esse assunto é um assunto muito extenso e que a gente achou que tem muito pano para manga, dessa vez nós estamos abrindo uma exceção. A Bridge gostaria de convidá-los para um workshop que será ministrado por mim. Tá? Esse workshop vai ser ministrado por mim em 2 turmas, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos dias 20 do 10 e 27 do 10, um workshop limitados a CIO, os diretores e gerentes de TI ou profissionais que estejam realmente envolvidos no desenvolvimento dos orçamentos de TI para o ano que vem. É um workshop no qual a gente vai aprofundar esse método de desenvolvimento do orçamento. A ideia é a troca de experiência entre vocês, na qual vocês podem levar as suas dúvidas, podem levar questões específicas das organizações de vocês que a gente vai colocar a mão na massa nesse dia, para que vocês adiantem trabalho que vocês já têm que fazer para o desenvolvimento do orçamento do próximo ano, tirem dúvidas, vai ter 1 ou 2 consultores da Bridge envolvidos atualmente em trabalhos relacionados a orçamentos de TI em clientes nossos, me acompanhando nesse workshop para ajudar a turma a tirar dúvidas e prosseguir com o trabalho nesse dia. São 8 horas de duração, porque a gente sabe que a agenda de todos vocês é muito complicada, então a gente realmente fez uma agenda bem enxuta, então vai ser algo realmente bem focado, bem prático, ok? E caso vocês tenham interesse em participar desse workshop, a gente está abrindo aqui esse convite para vocês, né, em primeira mão, participando desse nosso webinar. Se vocês tiverem interesse, tem aqui as informações de inscrição, liguem para a gente. Ou então entrem no nosso site, nós vamos ter uma página no nosso site específica para inscrição nesse workshop. As vagas são limitadas, então caso vocês tenham interesse, peço que vocês se antecipem. Tá? Realmente, se a gente tiver muita demanda, a gente pode pensar em abrir uma segunda turma para cada uma dessas localidades. E eu queria então terminar para abrir aí esses 10 minutinhos finais para dúvida. Não sei se eu fico muito focada aqui na fala, não sei se o pessoal abriu aí para dúvida, se interessou. Vou pedir aqui para o Rodrigo e para a equipe me ajudar aqui com as dúvidas. Vamos lá, o que o pessoal perguntou aí, Rodrigo? Não sei se criticaram muito. Não, tá cheio de elogios aqui. Agradecer a todos aí mais uma vez por ficar esse tempo todo conosco. Tem algumas dúvidas, eu acabei que troquei algumas mensagens com muitas pessoas, eu não sei se algumas delas já foram respondidas aí durante o webinar, tá, Carol? Então, o primeiro foi o Evandro, que mandou assim como a maioria, estamos sob pressão para ajustes de orçamento frente à crise. Participo de um grupo de CIOs de Santa Catarina e, sem dúvida, alguns indicadores de mercado são extremamente importantes para nossas análises. Quando o percentual de gasto de TI, CAPEX mais OPEX versus a receita líquida, qual é o percentual de gasto de TI e depois separado só CAPEX sobre a receita líquida?
ele manda aqui uma série de questionamentos aí, eu acho que talvez sejam aqueles benchmarks que você falou e tudo, né? Isso. Evandro, a gente tem alguns benchmarks, esses benchmarks... Melhorou? A gente tem, existem alguns benchmarks, seria legal você dar uma olhada ou pode me mandar um e-mail que a gente troca uma ideia mais específica, porque esses benchmarks a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente pega de indústrias diferentes, por exemplo, gasto em TI em banco é muito diferente de gasto de TI em varejo. Se você comparar alho com bugalho, você vai se dar mal nessa comparação. Então, a gente tem que realmente ir com muito cuidado nos benchmarks. O Gartner tem bastante números, Forrester tem bastante números, tem algumas outras fontes também. Aqui, nacionalmente, a gente não tem tantos números refinados, mas me manda um e-mail que a gente acha que vale a pena trocar essa ideia mais especificamente para entender qual é a sua indústria, qual é o seu segmento, para a gente olhar os números mais específicos, porque abrir números bem amplos assim fica um pouco complicado, ok? O Renato aqui também mandou uma mensagem falando que a empresa dele está entrando em care and maintenance, ou seja, paralisou 100% até de algumas operações e tudo, e a ordem é reduzir todos os custos, principalmente de TI. Como TI na empresa dele é considerado uma área de suporte e o pensamento dos executivos é que só geramos gastos, qual seria uma sugestão de abordagem para garantir o orçamento enxuto e coerente, seja visto como uma garantia e uma garantia de infraestrutura e segurança da informação? Bom, eu acho que nesse caso, é muito difícil, eu acho que o cenário que todo mundo está vivendo é muito difícil, tirar leite de pedra, literalmente, mas eu acho que algumas alternativas que podem ser buscadas tentar otimizar a operação e da própria operação, da própria otimização da operação, tentar encontrar oportunidades para dentro daquele próprio quantitativo, achar oportunidades de ganhos. E aí sim você mostrar o valor que a TI pode trazer. Porque a própria tecnologia ela pode gerar oportunidades de ganhos, inclusive para o negócio. Então, se você consegue, por exemplo, alguma economia, como eu dei alguns exemplos de terceirização e redução de custos, otimização, redução a partir de diminuição de dependência de sistemas legados, otimização do seu data center, enfim, algumas questões que você pode encontrar algumas oportunidades de otimização, a partir dessas economias você pode gerar oportunidades de algumas inovações, algumas troca. Você troca algumas reduções por algumas pequenas inovações. Ou nesse momento não, é um momento de esperar mesmo e só gerar economias. E aí é começar a procurar o que a gente conversou ali sobre os cafezinhos. Tentar achar essas oportunidades de cafezinho para que no momento onde a gente comece a voltar a subir na curva de ter possibilidades de novos investimentos, você já ter mostrado o seu valor e mostrar que você é capaz de encontrar oportunidades de ganhos e que você tem capacidade de gerar valor para o negócio. Então, é o momento de cada um mostrar o seu valor no detalhe mesmo. O Renato acabou que mandou uma outra pergunta, mas acho que tem bastante a ver com isso, é que no caso dele a empresa realmente está passando por uma grande redução de custos e vai ter que vir algumas coisas top-down mesmo. Ele está perguntando como lidar com isso, mas eu acho que você já falou e tem momentos também que todo mundo acaba tendo que cortar até coisas que teoricamente são um pouco, fazem parte até do básico, né? Exatamente. Às vezes não tem muito jeito mesmo. Tem uma outra pergunta aqui da Rosângela. Ela queria saber como incluir o PDTI e o PDSI na composição do orçamento, o plano diretor de TI e o plano diretor de segurança da informação na composição dos orçamentos para 2016.
Então, Rosângela, como eu falei, tem tudo a ver. Na verdade, o PDTI, o PDSI, eles são um input para que você faça o seu orçamento. É a pontinha lá, é a primeira etapa. Você olha para o seu PDTI para entender quais são as suas prioridades de alocação de recursos. É tão simples quanto isso. Temos mais perguntas aqui, porque estão chegando. Eu estou tendo que. Então, o César está mandando a pergunta aqui. Estamos em um momento aqui, eu não vou citar a sua empresa, tá, César? Com uma gestão compartilhada. E essa divisão hoje acontece aqui, mas ainda temos muitas dificuldades em priorizar essas rúbricas. Tentamos alinhar com o planejamento estratégico, mas há uma grande pressão, muito grande para redução. Está perguntando como priorizar, né? Eu acho que bom, foi um pouquinho do que você falou durante o webinar inteiro, mas não sei se tem alguma coisa assim, para esses grandes momentos de pressão, já é a segunda pessoa que cita isso. Eu só não sei se o que quis dizer por gestão compartilhada. Enfim, se de repente a sua empresa está passando por um merge, tem alguma questão de gestão compartilhada, se é gestão compartilhada de recursos, onde a TI está dividindo alguns recursos com a área usuária. E aí acaba tendo essa divisão de bola, né? Quem paga o que dos projetos de TI, por exemplo. Mas, enfim. Nesse caso, tem alguns clientes meus que também vivem esse dilema, onde a área usuária tem que pagar alguns projetos de TI e aí passa a ter uma pressão maior por otimizações e efetividade nesses gastos, né? Uma vez que o cliente realmente está pagando esses projetos e eu acho que tem que ser uma relação de cobrança mútua, porque o cliente ele também faz tão parte do valor da entrega quanto a área de tecnologia. E aí eu acho que é o momento de criar esses vínculos e até compartilhar esse processo orçamentário e trazer o usuário, o cliente, para esse processo orçamentário, naquele momento de priorização de rubrica, naquele momento de direcionamento estratégico lá no comecinho, trazer todo mundo para a mesma mesa e tentar compartilhar as dores com todo mundo. Afinal, aquela figura lá de cada um remando para um lado, não é isso que vocês querem, né? É todo mundo remando na mesma direção. Então, é tentar colocar todo mundo na mesma mesa para tentar encontrar as soluções juntos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. No momento de crise, a tendência é que as pessoas elas partam mais para a guerra, né? Mas o ideal é a gente tentar partir para o amor, né? Tentar se unir, porque a união ela tende a gerar resultados mais positivos, né? No momento difícil. Só complementando, o César mandou aqui que no caso dele é porque não existe mais um gestor de TI na empresa, são 5, devem ser gerentes ou coordenadores, e que agora cada um cuida de uma área, ou seja, mas eu acho que você respondeu bem, ou seja, tem que sentar junto e decidir junto o que reduzir, o que priorizar e ver onde pode encontrar sinergias e tudo. Não, com certeza. Eu acho que essa questão de fazer assim, a palavra comitê, ela ficou um pouco, coitada, um pouco prejudicada ultimamente, né? Que as pessoas têm banalizado um pouco essa questão de comitês. Mas nesse caso, um comitê, quando bem organizado, quando bem conduzido, né, dado que vocês estão vivendo esse momento de ser um grupo mesmo que está liderando, eu acho que a melhor questão é organizar esse grupo para todo mundo remar nessa mesma direção, né? O José Oliveira está perguntando aqui, que a pergunta dele é em relação ao dólar. A maioria dos produtos de TI é dolarizado. O que você pode falar um pouco em cima desse tema? Bom, José, eu acho que a gente tem que consultar gente, eu não. Nesse momento, se eu for dar minha opinião sobre o assunto aqui, daqui a pouco eu posso sair presa daqui. Realmente estamos vivendo um momento complicado. É isso que eu tenho a dizer. Eu, como gerente de marketing também, a pergunta eu acho que assim, o mais importante não adianta vir com uma resposta de fora, mas provavelmente na hora de fazer a orçamentação deve vir alguma instrução da própria área financeira, né? Porque todo mundo tem problemas em dólar hoje, área de marketing, área de
mesmo a área operacional, tem muita coisa que é dolarizada, e mesmo que não é dolarizado, vai ser afetado pelo dólar. Então, acho que é bom bater um papo, chamar o financeiro para um cafezinho ali. A Isabela tá mandando uma pergunta aqui. Sou de um órgão de TI do setor público e neste é ainda mais delicada a questão do orçamento no momento atual. Você tem alguma experiência específica e, por consequência, uma dica específica para o setor público? Bom, o setor público, na verdade, o setor público ele é delicado, mas ele tem uma pequena vantagem que é a grande regulamentação, né? Vocês são bastante regulamentados, tem IN04, 8666, tem uma série de regulamentações que dão um empurrãozinho a mais para que esse formalismo de vocês aconteça de uma forma mais estruturada. Eu particularmente, acabei de sair de 2 projetos recentemente, onde a gente passou por essa revisão de processos, de diversos processos da área de TI de alguns órgãos, e a gente passou por essa parte orçamentária, e às vezes a obrigatoriedade de você ter um PDTI para poder vincular as rubricas orçamentárias, isso já ajuda bastante. Então, eu acho que vale a pena você se agarrar nessa obrigatoriedade, né, que vocês precisam seguir, né, e realmente fazer essa trilha completa, né? Então, ter o seu PDTI, você continuar, né, seu teu plano diretor de TI, você desdobrar ele nos seus planejamentos anuais e vincular os seus orçamentos a isso, e ainda assim continuar com o desdobramento mais específico de rubricas, alocação de responsáveis, enfim. Eu acho que é aproveitar isso para construir um método bem estruturado e bem detalhado para a alocação orçamentária, né? E aí eu acho que a restrição orçamentária é a mesma para todo mundo. O público, o privado, está todo mundo passando por questões de restrição orçamentária. Só complementando aqui, o Pedro ajudou a complementar a resposta anterior. Ele dá uma dica aqui de que é importante identificar quais são as rubricas que têm um maior percentual, ou tem mais itens atrelados ao dólar, né? E sentar com o financeiro. Nessa hora não tem jeito, vai ter que obedecer a orientação do financeiro. O José Ricardo mandou uma pergunta aqui. Como você trata os riscos sobre o seu orçamento? Como fazer uma análise quantitativa dos riscos dentro do orçamento? Bom, então, isso a gente já faz na etapa de priorização. Dentro dessa etapa de priorização, como eu falei, a gente não entrou muito no detalhe hoje, mas a gente pode fazer uma análise qual e quantitativa dos riscos atrelados a cada uma das rubricas, né, relacionadas também à prioridade. Então, quanto maior a prioridade, maior o risco daquela rubrica, daquele orçamento, maior atenção eu vou ter que dar, mais alternativas eu tenho que procurar para poder, enfim, diminuir o risco atrelado àquela rubrica, buscando alternativas. Então, tem todo um método atrelado àquela etapa ali de priorização. Vale a pena, sim, dar uma atenção especial. Não é só priorizar, essa é mais prioritária do que aquela. Tem toda uma análise por trás que precisa ser feita de forma qual e quantitativa, sim. Você pode usar matrizes, enfim, diversas técnicas ali naquela etapa. Bom, a gente já atingiu aqui o horário limite aqui do nosso webinar. Existem algumas perguntas que eu vou passar para a Carol aqui, e depois ela entra em contato com vocês por e-mail ou por telefone, se vocês deixarem o telefone. Tem aí os contatos da Carol. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem também entrar tanto no site da Bridge quanto no site da Módulo e mandar uma mensagem através do Fale Conosco, que nós encaminhamos para a equipe da Bridge. E lembrando a todos que o webinar vai ser disponibilizado no site da Bridge. A gente está gravando aqui, daqui a algumas horinhas já está lá, e nós vamos enviar um e-mail para todas as pessoas que se cadastraram no webinar. Agradecer a todos mais uma vez aí
por dedicar esse tempo aí para estar com a gente, e qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao curso, em relação ao workshop, também estamos à disposição de vocês. Muito obrigado a todos, uma ótima semana e boa sorte aí para todos nós. Eu também de marketing vou ter grandes desafios de orçamentação para 2016, acho que todo mundo vai ter. Então, nessas horas é muito importante fazer as coisas com calma e fazer bem feito, e hoje a gente teve aí uma ótima